Vamos testar então se aquelas dicas sobre interpretação de textos, de questões com textos, elas funcionam? Lembrando a você, que se você não assistiu, assista ao vídeo aqui no canal que fala dessas duas interpretações. Basicamente, as duas interpretações sugerem que a gente, ao invés de começar a realizar a questão pela leitura do texto, que a gente leia primeiro o enunciado, e aí depois a gente volte ao texto, depois da leitura do enunciado, e depois de marcar quais são os verbos, quais são as palavras que indicam os comandos da questão. Ou seja, aquilo que realmente está sendo pedido para a gente, não é? Por isso a gente está adiantando aqui, e a gente traz aqui para vocês, a gente até deu uma colorida aqui para facilitar. A fotinha está tampando aí um pouquinho, né? Mas eu leio para vocês, tá bom? Então aqui a gente tem o trecho de uma letra de música dos Racionais, né, uma questão do Enem de 2017, e que o enunciado diz assim pra gente: a letra da canção apresenta uma realidade social quanto à distribuição distinta dos espaços de lazer, que é um enunciado assim bem complexo, que se a gente não prestar atenção nele, a gente não consegue resolver a questão, né? É uma questão simples de fazer, mas a forma como foi construído o enunciado pode fazer com que a gente erre a questão, tá? Então diz pra gente aqui o seguinte, ó, que a letra da música, mas é esse trecho que está colocado aqui pra gente, não é a música inteira não, tá? Ela apresenta uma realidade social quanto à distribuição distinta dos espaços de lazer. Então, a gente vai lá no texto e lê o texto e verificar que distribuição distinta dos espaços de lazer estão representados aqui nessa música. Bora lá, então? Aí diz assim, fim de semana no parque. Olha o meu povo nas favelas e vai perceber, daqui eu vejo um carango do ano, uma caranga do ano. Toda equipada e o tiozinho guiando, com seus filhos ao lado estão indo ao parque. Eufóricos brinquedos eletrônicos, automaticamente eu imagino. A molecada lá da área, como é que tá? Provavelmente correndo para lá e para cá, jogando bola descalço nas ruas de terra e brincam do jeito que dá. Olha só aquele clube que da hora, olha que quadra, olha aquele campo, olha quanta gente. Tem sorveteria, cinema, piscina quente. Aqui não vejo nenhum clube poliesportivo para a molecada frequentar. Nenhum incentivo. O investimento no lazer é muito escasso. O centro comunitário é um fracasso. Então, vamos voltar lá na questão, no enunciado. A questão é bem clara para a gente assim, ela é bem direta. Pergunta assim, aliás, afirma, a letra da música, da canção, apresenta uma realidade social. E que realidade social? A realidade social eu coloquei de vermelho aí para vocês, tá? A distribuição distinta dos espaços de lazer. Então, qual é a distribuição distinta dos espaços de lazer? Enquanto, né, uma parcela da sociedade vai para o clube, tem brinquedos eletrônicos, carro do ano, etc. e tal, a outra parcela da sociedade, que ele chama do povo dele, né, que olha o meu povo nas favelas, né, que é essa outra parcela aqui. Um aqui é o que está de carro, tem brinquedo eletrônico, vai para o clube, tem piscina, tem sorveteria, cinema. O outro é o que brinca lá na favela, joga bola, faz do jeito que dá, né? E que o investimento no lazer lá é ruim, é assim, é assado, tal. Os meninos jogam bola descalço na rua de terra e brinca do jeito que dá, né? E o centro comunitário é um fracasso. Aí a gente tem que marcar o que aqui, afinal de contas? Qual das alternativas, em qual alternativa a gente tem essa apresentação de que ele está falando aqui, né? A gente tem que voltar lá na questão, então, dizer, a letra da canção apresenta uma realidade social quanto à distribuição distinta dos espaços de lazer, que a ausência de opções de lazer para a população de baixa renda por falta de espaço adequado, é por isso, né? A ausência de opção, a música diz que, detalhe, não é o que a gente pensa ou que está posto em conteúdo, não. É a interpretação que está ali naquele texto, tá? Aqui, esse fragmento dessa música aqui fala que a ausência de opção de lazer para a população de baixa renda é por conta da falta de espaço adequado. Essa letra aqui, ela ressalta a irrelevância das opções de lazer para diferentes classes sociais que acessam a sua maneira. É isso que ele quer dizer? Ele está falando que é irrelevante e que cada um acessa
as opções de lazer à sua maneira? Não sei, vamos ler todos. Ele fala, né, do desinteresse das classes sociais menos favorecidas economicamente pelas atividades de lazer. Na música que ele traz para a gente, né, a distribuição distinta dos espaços de lazer é porque a gente tem um desinteresse das classes sociais menos favorecidas economicamente, ou implica em condições desiguais de acesso ao lazer pela falta de infraestrutura e investimentos em equipamentos? Será que está querendo falar disso? Ou ele aponta para o predomínio do lazer contemplativo nas classes favorecidas economicamente e no prático das menos favorecidas? Essa questão aqui, pessoal, ela é o seguinte, ela realmente é toda de interpretação das situações. E reparem para vocês verem. A gente tem aqui várias palavras de comando aqui, né, que ajudam a gente pra caramba. Então, veja bem, aqui, olha só, na letra A letra A não pode ser, por quê? Porque ele não está dizendo que a ausência de opção de lazer para quem é mais pobre é por falta de espaço adequado, não, eles têm espaço. Né? E não é por isso que eles não acessam. Não é por isso que tem uma distribuição distinta de espaço de lazer, não é por conta da falta de espaço adequado. É muito mais complexo que isso. Essa é apenas uma das. A distribuição distinta dos espaços de lazer ressalta a irrelevância das opções de lazer para diferentes classes que o acessam de maneira que cada um acessa a sua maneira. Não tem irrelevância aqui, não. Pelo contrário, ele faz uma crítica. Né? Ele diz como que os não favorecidos, a opção deles é muito menor, gente. Não tem nem que ver. Né? A gente não precisava nem ler a letra que da música para entender isso, não. Mas a gente tem que ler porque está pedindo para a gente verificar o que fala a canção, tá? A gente concordando ou não. Tem, né, o desinteresse das classes sociais menos favorecidas economicamente pela atividade de lazer? De jeito nenhum. Não fala nada disso na música, tá certo? Implica condições desiguais de acesso ao lazer pela falta de infraestrutura e investimentos em equipamentos? Sim, é a nossa letra D. Por quê? Quando ele fala aqui, ó, aqui não vejo nenhum clube poliesportivo para a molecada frequentar, nenhum incentivo, o investimento no lazer é muito escasso, o centro comunitário é um fracasso. Então, quer dizer, existe um lugar, mas ele é um fracasso. Por quê? Por conta da falta de infraestrutura, né? E aí, por que não pode ser a letra E? Aponta para o predomínio do lazer contemplativo nas classes favorecidas economicamente, do prático nas menos favorecidas. Bom, realmente existe uma questão prática lá nos menos favorecidos, mas esse prático aí, por exemplo, não é lá onde a classe mais favorecida está, não é verdade? Então, bora lá para a questão número 2, Enem também de 2017. Ué, mas você não falou que era para interpretar texto? Gente, isso aqui é um cartaz, mesmo que fosse apenas uma imagem, também é texto. E isso precisa ficar claro pra gente, tá? Então, mas primeiro nós vamos ler o quem? A pergunta, o enunciado. Bacana? Então, bora lá comigo. Nesse cartaz publicitário de uma empresa de papel e celulose, a combinação dos elementos verbais e não verbais visa. Vejam que eu coloquei o comando ali em letra maiúscula pra gente. Mas a gente tem que ver, esse visa aí, ele vem de quê? De visão, de objetivo, né? Para que é? Então, a combinação dos elementos verbais e não verbais tem que objetivo? Visa o quê? Tem qual finalidade? Vamos relembrar aqui o que é elemento verbal e não verbal. Toda vez que falar de verbal vai ser palavra escrita ou falada. E não verbal é tudo aquilo que a gente usa para comunicar que não é palavra, tá bom? Não esqueçam disso. Tem gente até hoje achando que verbal é verbo, que não é verbal são as outras palavras. Não, pelo amor de Deus, nesse contexto aqui não, tá? Verbal significa tudo que é palavra, falada ou escrita. E não verbal é o que não como é que fala? O que a gente usa para comunicar seriam cores, sons, expressão facial, gestos, por aí vai, tá? Aqui, veja bem, então vamos voltar no texto antes de trazer as alternativas aqui pra gente. A gente tem aqui uma foto, né, de uma floresta que parece uma plantação de eucalipto, não sei, não consigo identificar aqui porque tá preto e branco, né? Mas lá na questão também estava assim. E a seguinte frase, é dessa floresta que sai o Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, os irmãos Karamazov,
A Dama das Camélias e os Três Mosqueteiros. Então, e esse cartaz é uma publicidade, uma empresa de papel e celulose. Então, a empresa está dizendo para a gente que é dessa floresta aqui que saem o quê? As obras literárias. Então, quando eles combinam essa floresta, né, essa imagem dessa floresta com esse texto aqui falando que é dali que saem, né, os nossos contos, nossa tal, ele pretende o quê? Justificar os prejuízos ao meio ambiente ao vincular a empresa à difusão de cultura? Aí eu acho que sim, professora. Tá, se você tem certeza, mesmo tendo certeza, leia as outras, tá? Quando ele combina a imagem com o que está escrito, ele tem o objetivo, ele visa, ele tem a intenção de incentivar a leitura de obras literárias ao referir-se a títulos consagrados do acervo mundial? Não sei, o que você me diz? Quando ele combina elementos verbais e não verbais, ele tem um objetivo, ele visa seduzir o consumidor ao relacionar o anunciante às histórias clássicas da literatura universal? Lembrando que nós estamos nos referindo a um cartaz publicitário. O cartaz publicitário, o objetivo é convencer alguém de alguma coisa. É, entre aspas, vender um produto ou uma ideia. Essa venda aí, né? Lembra das funções da linguagem? A função conativa. É aquela que tende a persuadir o leitor, tá? Letra D. Ela visa, ela tem um objetivo, né? A combinação entre o verbal e o não verbal. Ela tem um objetivo, ela visa promover uma reflexão sobre a preservação ambiental ao aliar o desmatamento aos clássicos da literatura, ou ela visa, ela pretende construir uma imagem positiva do anunciante ao associar a exploração alegadamente sustentável à produção de livros. Bom, eu não sei se vocês estão com dificuldade em relação a esse aqui, mas aqui a nossa resposta é a letra E, porque veja bem, o objetivo de um anúncio publicitário, de um cartaz publicitário, não é convencer alguém de alguma coisa? Veja só, o papel ele vem de onde? Ele vem das árvores, não é? Ele tem que desmatar para fazer essa produção. E todo mundo, o que mais se fala hoje em proteção do meio ambiente, etc. e tal. Se é uma empresa que ela, né, como é que fala? Se ela quer fazer uma propaganda dela mesma, ela tem que fazer uma autopromoção. Qual das alternativas aqui que está dizendo que mais traz essa autopromoção? É a letra E, né? Porque justificar os prejuízos, se ela fizer isso, ela está dando um tiro no pé, ela está falando que ela faz mal para o meio ambiente. Apesar de ser verdade, né? Mas se ela fizer isso, e outra coisa, está combinando os elementos, a gente tem que prestar atenção. Ela está pegando lá a floresta, tá vendo? É daí que vem. Então, tipo assim, é como se ele chamasse o leitor e falasse, você gosta de ler, não é? Você também é responsável quando a gente derruba, etc e tal, tá? Incentivar a leitura, não, parou, não tem nada a ver, né? Seduzir o consumidor a relacionar o anunciante às histórias clássicas, também não tem porquê. Promover uma reflexão sobre a preservação ambiental ao aliar o desmatamento aos clássicos, eu não vou conscientizar sobre não desmatamento aliando o próprio desmatamento à classe da literatura, né? Não rola, tá certo? Então, é mais ou menos por aí, tá? Não entre em pânico, não fique desesperado se você não está conseguindo entender ainda como fazer essas situações, tá? Por que eu estou falando isso? Eu falo isso com toda a segurança do mundo, porque é o seguinte, é o nosso primeiro vídeo, é provavelmente a sua primeira análise. Então, não faça isso com você, né? Continua treinando, tá? Tem que treinar, treinar, treinar. Nenhuma habilidade é conquistada por osmose ou por estalar de dedos. Tudo é na base do trabalho, combinado? Então, bora lá, questão 3, também Enem de 2017. Vamos ler o enunciado e, se preciso for, voltar ao texto. Então, vamos lá. O comentário do narrador do romance, e aí, olha só, aspas. Aí aqui vem falar pra gente que comentário que é esse. Então, esse comentário aqui, ó, emendou com uma valsa mais arretada ainda, cheia de palavras difíceis, mas bonita, que só a gota serena, né? Esse comentário aqui, ele relaciona-se ao fato de que a valsa é representativa de que variedade linguística? Eu não sei
se vocês perceberam a seguinte situação. A gente nem precisa ler o texto para poder conseguir responder essa questão. Vamos conferir? Nem vamos ler o texto, tá? Então, bora lá. Porque eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar esse comentário aqui que está de pretinho e relacionar esse comentário com o quê? Com a variedade linguística, ok? O fato de que essa valsa representativa é representativa de uma variedade linguística. Eu tenho que falar alguma coisa dessa variedade linguística que está onde? Nessa fala desse personagem aqui, ó. Que fala que é essa. Emendou com uma valsa mais arretada ainda, cheia de palavras difíceis, mas bonita, que só a gota serena, né? Então, ele está falando, e detalhe, mas ele está falando de quê? Né? O comentário, o que é destacado no comentário? A valsa. Ele está falando da valsa. Então, ele fala que o fato de que essa valsa é representativa de uma variedade linguística detentora de grande prestígio social, ele relaciona ao fato de que a valsa é representativa de uma variedade linguística específica da modalidade oral da língua. Ele relaciona ao fato de que essa valsa é representativa de uma variedade linguística previsível para o contexto social da narrativa. Ele relaciona ao fato de que essa valsa é representativa de uma variedade linguística constituída de construções sintáticas complexas. Ele relaciona ao fato de que essa valsa é representativa de uma variedade linguística valorizadora do conteúdo em detrimento da forma. Nossa, parece complexo, não tem nada de complexo. A dificuldade e a complexidade aqui, em termos de conteúdo, isso aqui é simples demais. O que dificulta aqui para a gente, o que pode trazer algum empecilho, algum dificultador aqui, é o fato de para a gente conseguir fazer uma associação bacana, a gente tem que ler de novo a pergunta e emendar as alternativas. Senão o trem fica meio bugado, meio solto, entendeu? A nossa resposta, para quem já deve ter observado aí, é a letra A. Por que é a letra A? Porque ele fala assim, ó, emendou com uma valsa mais arretada ainda, cheia de palavras difíceis, mais bonita que só a gota serena. Quando tem palavras difíceis aqui, é difíceis em que aspecto? Para essa pessoa que, pelo que está aqui, é uma pessoa mais simples. E quando se a gente quiser voltar lá no texto, a gente vai ver, o caboclo estava triste, inspirado, mas só quando ele fala aqui, ó, uma valsa mais arretada ainda, mais bonita que só a gota serena, a gente percebe traços ali de regionalismo e de informalidade, né? E aí, quando ele traz aqui cheio de palavras difíceis, e a variedade linguística aqui é a variedade linguística que vai representar a valsa. A valsa está cheia de palavras difíceis, então ela é detentora de grande prestígio social. Infelizmente, no nosso mundo, no nosso país, ainda existe muito preconceito linguístico, né? Você pensa bem se você fala bem, você é inteligente se você fala bem, se você domina normas, né? Não necessariamente, tem muitas pessoas que cometem vários erros de ortografia, de concordância, que tem um raciocínio maravilhoso, mas, enfim. O fato da valsa estar cheia de palavras difíceis, ela não é específica da modalidade oral da língua. Não, a modalidade oral da língua não é de palavras difíceis. Ela na verdade, deveria ser mais simples, né? O fato dela estar cheia de palavras difíceis é previsível para o contexto social da narrativa. Aí, nessa alternativa aqui, talvez a gente precisasse voltar no texto, quando fala assim, Zé Araújo começou a cantar num tom triste, dizendo curioso, Aí a gente percebe, pelo Zé Araújo, que ele já está na informalidade. Então, se ela está cheia de palavras difíceis, então ela está destoando ali do para mim, você mentiu, né? Que é totalmente voltado para a oralidade, para o informal, tá? O fato de ter palavras difíceis dá um tom da variedade constituída de construção sintática complexa. Falou palavra difícil e não construção sintática complexa, tá? Palavra é uma coisa, construção sintática é outra. É a ordem das palavras na frase.
E o fato de ter palavras difíceis traz uma variedade linguística valorizadora do conteúdo em detrimento da forma? Não, a palavra difícil não é conteúdo especificamente, né? Eu não preciso, para eu valorizar o conteúdo, eu não preciso usar palavras difíceis. Por isso aí a gente tem a letra A. Bacana? Vamos para a nossa penúltima aqui. Também Enem de 2017, em que a gente tem aqui, né, um infográfico, né? E falando do novo consumidor social, né? Vem trazer aí pra gente. E aí diz, essa frase que está de preto, pessoal, é muito comum em questões do Enem ter isso. Tem uma contextualização e depois vem a pergunta propriamente dita, tá? Aí aqui a gente tem o consumidor do século XXI, chamado de novo consumidor social, tende a se comportar de modo diferente do consumidor tradicional. Bom, então, já traz aqui pra gente uma mega deixa aqui, ó. Tá dizendo o seguinte, que o consumidor atual, né, ele tende a se comportar de um modo diferente do tradicional, do que o que tinha antes, do que as pessoas estavam mais acostumadas. Aí ele continua, pela associação das características apresentadas no diagrama, inferir, lembra lá dos comandos que a gente, né, viu lá, da importância? Inferir é uma espécie de dedução, de você entender pelo contexto. Então, infere-se que esse novo consumidor... Aí, detalhe, tem que verificar o que está no diagrama, tem que verificar o que está aqui nesse infográfico, nesse mapa mental, cada um vai chamar de um nome, ele está chamando de diagrama aqui. Esse novo consumidor, ele sofre influência de quê? De acordo com isso aqui. Então, nós vamos lá e verificar o seguinte, ó. Esse novo consumidor, ele usa novos canais online, novas ferramentas de comunicação, confia em conselhos de amigos online, conhecidos e estranhos, tende a comprar mais online do que offline, que seria presencialmente, né? Quer fornecer feedback sobre produto e serviço do cliente, deseja uma experiência melhor online do que offline, lê e cria avaliações, rankings de produtos, posts e blogs, quer suporte para encontrar pessoas que compartilham da mesma opinião, enfim. Então, a gente infere que esse novo consumidor sofre influência de quê? Da cultura do comércio eletrônico? Ah, com certeza. Vamos ler o restante? Ele sofre a influência da busca constante pelo menor preço? Ele sofre a influência da divulgação de informações pelas empresas? Ele sofre a influência da necessidade recorrente de consumo? Ele sofre a influência da postura comum aos consumidores tradicionais? Então, vamos de trás para frente. Postura comum de consumidor tradicional, o que está em preto já falou para a gente que não é. Então, está descartado. Necessidade recorrente de consumo? Tá, fala de consumo, porque está falando do consumidor. Mas aqui o tempo todo, o que mais fala aqui nesse diagrama aqui não é da necessidade de consumo, não, é de como esse consumo acontece. É o como isso se dá. Se ele sofre influência da divulgação de informações pelas empresas, não fala de influência de empresa aqui, não. Ele busca constante pelo menor preço? Não cita isso também. Sobrou a letra A e é a letra A porque realmente, né, ele sofre a influência da cultura do comércio eletrônico. O comércio eletrônico que tem essa especificidade. O comércio eletrônico é que traz essas características para a gente. Essa coisa da pessoa ir lá e querer fazer um comentário ou uma reclamação, etc, etc. Vamos então para a última questão, também Enem de 2017, né? Está falando de criatividade em publicidade, nós temos 2 textos e diz assim para a gente, de novo, o que está em preto é só uma deixa para a gente se organizar aqui e organizar o pensamento. Os 2 textos apresentados versam, quer dizer, falam sobre o tema criatividade. O texto 1 é um resumo de caráter científico. O 2, uma homenagem produzida por um site de publicidade. Gente, já mastigou pra gente. Fantástico. Até então não perguntou nada, só conduziu o nosso olhar. Percebam que o Enem não é esse demônio que pintam por aí, né? Ele não tem 7 cabeças, talvez 5, 6, em algumas situações até 4, só 4, tá?
Aí a pergunta mesmo é, de que maneira o texto 2 exemplifica o conceito de criatividade em publicidade apresentado no texto 1? Esse aqui não tem jeito não, nós temos que ler lá. Então nós vamos ter que ler o texto 1, entender qual que é o conceito de criatividade que tem nesse texto 1, e depois ler o 2 e ver qual que é o exemplo de criatividade que ele dá, né? Então vamos ler o texto 1. Criatividade em publicidade, teorias e reflexões. Resumo. O presente artigo aborda uma questão primordial da publicidade, a criatividade. Apesar de aclamada pelos departamentos de criação das agências, devemos ter a consciência de que nem todo anúncio é de fato criativo. A partir do resgate teórico no qual os conceitos são tratados à luz da publicidade, busca-se estabelecer a compreensão dos temas para elucidar tais questões. Para elucidar tais questões, é analisada uma campanha impressa da marca XXX, né? As reflexões apontam que a publicidade criativa é essencialmente simples e apresenta uma releitura do cotidiano. Então, o conceito de criatividade que tem ali, qual que é? Não descobriu? Então, vamos ler o cartaz para ver se a gente consegue deduzir pela leitura do cartaz, que é o texto 2, 13 de maio, Dia das Mães, tá? Ninguém entende melhor a criação do que elas. Bom, tá falando de criação, de criatividade, ai meu Deus, e agora? Releia só. As reflexões apontam que a publicidade criativa é essencialmente simples e apresenta uma releitura do cotidiano. Já dei a deixa. Vamos lá para as questões. Então, olha só. Porque se eu falar que eu te respondo, por isso que eu não posso dizer para vocês, tá? Então, vamos lá. Como, então, que o texto 2 exemplifica o conceito de criatividade do texto 1? Fazendo menção ao difícil trabalho das mães em criar seus filhos. As mães têm um trabalho difícil? Ninguém entende melhor a criação do que elas. Não sei, pensa aí. Ela exemplifica o conceito de criatividade do 1 à medida em que ela promove uma leitura simplista do papel materno em seu trabalho de criar os filhos, explorando a polissemia do termo criação. Polissemia é mais de um sentido, tá? Muitos. Ela exemplifica o conceito de criatividade do texto 1 recorrendo a uma estrutura linguística simples, ou ela utiliza, o texto aqui utiliza recursos gráficos diversificados. Letra E nós vamos cortar de cá. Não tem recurso gráfico aqui não, diversificado não, tem palavras. Não tem tanta coisa diversificada aqui não, tá? Recorre à estrutura linguística simples, ninguém entende melhor a criação do que elas. Pode ser, mas eu preciso entender o que ele está falando, qual é o conceito de criatividade que ele traz lá. Ele explora a polissemia do termo criação? O que vocês acham? Ou ele promove uma leitura simplista do papel materno? Letra B a gente vai cortar, porque não tem uma leitura simplista do papel. Leitura simplista é algo pejorativo, negativo. Ninguém entende melhor de criação do que elas, me referindo às mães, não é simplista não, eu estou enaltecendo esse trabalho. Fazendo menção ao difícil trabalho das mães em criar seus filhos, não cita a criação de filho em momento nenhum aqui, muito pelo contrário. Então a gente está aqui entre a C e a D. Qual a gente escolhe? Quem escolheu a C fez um excelente trabalho, porque a criação, de acordo com a criatividade, de acordo com o texto 1, né, aponta para uma publicidade criativa. Então, por isso que pega lá a questão, né, da criação, do termo criar, e traz toda a polissemia em torno disso, explora essa polissemia, explora essa capacidade de vários sentidos, é nesse aspecto, tá? Então, é a nossa letra C, ok? Então, pessoal, mais uma vez aqui pedindo a vocês para não se boicotarem. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas para a gente poder conseguir, né, fazer uma análise bem feita mesmo, a gente não pode economizar tempo, né? Aqui a gente não pode economizar tempo, a gente precisa gastar o que precisar aqui
para que você leve as ferramentas adequadas para na hora da prova você conseguir economizar, tá? Não desanime, pelo contrário, tá? Confie em você, porque eu confio. Afinal de contas, todos podem aprender, todos nós. Treino, perseverança e organização, a gente chega lá, tá bom? Um abraço, a gente se vê na próxima. Até lá!